Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos conhecer um pouco sobre o neodarwinismo. Para melhor entender o neodarwinismo, antes precisamos comentar que Darwin, considerado o pai da evolução, não conseguiu explicar e responder como surgem as novas características. Em seu estudo com a seleção natural, Darwin propõe que este é um importante mecanismo de evolução que garante que os organismos mais aptos a viver em determinado ambiente sejam selecionados, mas na época em que formulou essa teoria, não existiam estudos genéticos para que ele indicasse que os genes são os responsáveis pela transmissão das características aos descendentes e, portanto, Darwin não soube explicar a variabilidade genética das espécies. E com isso surge então o neodarwinismo. Entre 1937 e 1950, nasceu oficialmente o neodarwinismo, ou teoria sintética da evolução, como também é chamada. Essa teoria foi formulada por vários pesquisadores durante anos de estudos e incorporaram nesta teoria as noções de Darwin sobre a seleção natural e as noções atuais de genética, tomando como princípio os estudos de Mendel sobre a hereditariedade. O neodarwinismo toma como base os princípios sobre a variabilidade genética. A variabilidade genética refere-se à diversidade de alelos presentes nos indivíduos de uma espécie, o que lhes confere diferenças morfológicas e fisiológicas. Essa diversidade de alelos dentro de uma espécie permite que os indivíduos respondam de diferentes maneiras às mudanças que possam surgir no ambiente, sendo assim de grande importância para a evolução das espécies. Essa variabilidade genética ocorre em decorrência dos processos naturais do próprio organismo ou por exposição a fatores externos. Alguns dos fatores responsáveis por influenciar na variabilidade genética vamos listar a seguir. Um dos fatores responsável pela variabilidade genética é a mutação gênica. A mutação gênica é a mudança ocasional que ocorre nos genes e é o procedimento pelo qual um gene sofre uma mudança estrutural. Um exemplo de mutação gênica é a anemia falciforme, uma doença hereditária caracterizada pela alteração dos glóbulos vermelhos no sangue. Essa doença é causada por uma versão mutante do gene que ajuda a produzir hemoglobina, que é a proteína que carrega oxigênio nas células vermelhas do sangue. Esse processo está descrito na imagem. As pessoas que têm duas cópias do gene falciforme possuem a doença, e já as pessoas que carregam apenas uma cópia do gene não têm a doença, mas podem transmitir o gene para seus filhos. Outro fator que contribui para a variabilidade genética é a recombinação gênica. A recombinação gênica refere-se à troca de genes entre duas moléculas de ácido nucleico para formar novas combinações de genes em um cromossomo. Nos eucariontes, a recombinação gênica ocorre por meio dos processos durante a meiose, a segregação independente dos cromossomos e a permutação, que é o crossing over. Muitas combinações podem ser formadas entre a mistura de genes de dois indivíduos. Como podemos observar na imagem, temos o exemplo da mistura de cromossomos maternos e paternos. O número de combinações possíveis pode ser calculado pela expressão 2n. Assim, a espécie humana tem 2 elevado a 23, ou seja, 8.388.608 diferentes combinações entre os cromossomos do pai e da mãe. Essa recombinação gênica gera novas sequências de genes que resultam em novas proteínas e irão formar novas características nos indivíduos, permitindo assim a variabilidade genética. A migração ou fluxo gênico também é um importante fator para a variabilidade genética. A migração nada mais é do que o movimento de genes de uma população para outra. Um grupo de indivíduos que estão em determinado lugar e muda-se para outra região, por exemplo, pode ser responsável pela inserção de um novo gene nessa população. O fluxo gênico é um importante fator relacionado com a variabilidade genética, pois, se um indivíduo de uma população migra para outra e insere seu gene na população, caso não seja um gene já existente, proporciona o aumento da variação genética. Também considera-se a deriva genética como um fator para a variabilidade genética. A deriva genética nada mais é que um mecanismo de evolução no qual as frequências dos alelos de uma população se alteram ao longo das gerações, devido ao acaso, ao erro da amostragem. Na deriva genética, pode ocorrer a eliminação de alelos ou a fixação deles nas populações. Um dos efeitos é a redução da variação genética, que consequentemente afeta a ação da seleção natural.
Além disso, a deriva contribui para a especiação, ou seja, para o surgimento de uma nova espécie. Em síntese, o neodarwinismo correlaciona as alterações cromossômicas e conceitos hereditários de Mendel com a seleção natural de Darwin e os conhecimentos genéticos e de cromossomos surgidos a partir do século XX.